Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Para quem ainda não é meu aluno, esse é o Web4 Meeting que a gente faz com alguma regularidade. Aqui a gente tira dúvidas acerca do conteúdo do exame, alguma coisa ali que tangeia a certificação, e a gente também faz resolução de simulados. Então é legal porque dá para a gente pegar um pouco de traquejo acerca da forma de pensamento da AWS, os casos de uso mais comum ali para as questões, os cenários que a gente iria escolher, para a gente conseguir um pouco mais afiado para o exame de certificação. Então, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Boa noite, estou ouvindo. Ah, legal. Vocês querem tirar alguma dúvida específica de alguma coisa que vocês viram no curso, alguma coisa que não ficou clara, alguma anotação que vocês tenham? Não, por enquanto não. Ah, legal. Então, qualquer coisa, se também surgir alguma coisa de memória enquanto eu vou passando pelas questões, fica à vontade em perguntar, beleza? Show de bola, beleza. Legal. Então, eu separei 10 questões de diferentes serviços que dá para a gente estudar legal, beleza? Então, começando por essa questão, aqui é um cenário onde a gente tem uma aplicação que roda através do Lambda. E essa aplicação ela requer uma API Key, ou seja, uma chave de acesso para um serviço de terceiros. Essa chave tem que ser armazenada de forma segura e tem que ter auditoria acerca desses acessos e o acesso ser somente para a função Lambda. E aí a pergunta é como a gente pode endereçar esse cenário da forma mais segura, né? Esse armazenamento da chave. Aí a opção A, nós podemos armazenar essa chave como um objeto no Amazon S3. A opção B, armazenar ela e recuperar através de uma security string do AWS System Manager Parameter Store, que seria uma feature do System Manager. A opção C, a gente armazenar essa API Key em um volume EBS atachado a uma função Lambda. E a opção D, nós adicionarmos essa chave em um arquivo secreto armazenado no Amazon EFS. Alguém tem alguma sugestão? Eu tenho uma. Pode falar, fica à As, vontade. as letra B, minha sugestão. Legal. E alguma característica que você lembra para direcionar para essa questão? Eu tiro um pouco por exclusão, porque eu acho que nos outros serviços ficariam meio que inseguro, né? Na minha mente, pelo menos, não ficaria muito, ficaria um pouco exposto a essa informação. Legal. E sua resposta está correta e sua linha de raciocínio é muito boa, tá? Apesar de você não ter certeza acerca da resposta, muitas vezes a gente tem que trabalhar na exclusão. Essa exclusão pode ser, por exemplo, por essa característica que você citou, de não ficar muito seguro. A gente pode achar estranho a forma de atender o cenário com um determinado serviço, com um determinado escopo. Então, lembrem quando vocês forem fazer o exame de certificação, em vários papers da AWS, no curso, vocês viram padrões acerca de como os serviços se encaixam e às vezes é possível atender um cenário com mais de um serviço, só que a gente tem que ver que determinado serviço às vezes é mais custo efetivo, é mais seguro, é mais rápido, é mais performático e aí realmente a gente vai fazendo a exclusão. Então, legal, você acertou. Então, sempre que a gente precisar armazenar alguma API Key, alguma senha, alguma licença de software, qualquer informação sensível, o AWS System Manager Parameter Store é um excelente candidato. Então, uma vez que a gente usa ele, a gente não precisa salvar essa credencial sensível como uma API Key hard-coded na minha aplicação. Basicamente, da minha aplicação, eu faço uma chamada de API para o AWS System Manager Parameter Store como se fosse um parâmetro ali. E nesse caso, é um tipo de parâmetro que a gente chama através de uma security string, ou seja,
ele vai estar criptografado. Então eu recupero essa informação, ela fica em memória e aí eu posso fazer isso de uma forma segura. E toda essa chamada também atende o requisito de segurança de auditoria. Então toda essa recuperação também eu consigo ver ali a trilha por padrão. Se a gente for pensar nos outros serviços, armazenar como um objeto no Amazon S3. No Amazon S3 a gente consegue implementar criptografia? Consegue, né? O Server-Side Encryption, por exemplo, mas não é a melhor forma. Realmente não encaixa porque dependendo do tipo que eu tenho ali no S3, eu consigo abrir esse arquivo, recuperar, não é tão interessante. Essa questão de um volume IBS atachado a uma função lambda não dá, ok? Um volume Amazon EBS a gente sempre vai atachar uma EC2, então aqui a AWS colou dois serviços que não encaixam, né, que não tem uma interface direta, e aqui ela coloca como um arquivo secreto dentro do Amazon EFS. O problema aqui é que esse arquivo vai estar ali dentro de um sistema operacional, então imagina que qualquer sysadmin conseguiria acessar esse arquivo e realmente a forma mais elegante de atender é através do Systems Manager Parameter Store, e aí nesse caso, como é uma credencial sensível, através de Secure String, ou seja, isso vai ficar criptografado, a gente não vai conseguir ver isso em texto claro, realmente é só quando a minha aplicação fizer a chamada que ela vai recuperar, vai ter isso em memória e aí eu posso fazer isso de uma forma mais segura. Então beleza, acertou. Vocês têm alguma dúvida acerca desse serviço, acerca dessa integração? Boa. Não, pra mim tá tranquilo. Tá, Tranquilo também. legal. Vocês lembram de um outro serviço da AWS que poderia também atender esse cenário? Acredito que o Lambda, eu acho que já vi algo parecido, não tenho certeza. Tá, o Lambda ele é um serviço que ele também pode recuperar essa API Key, por exemplo, do System Manager Parameter Store, tá? Então essa mesma recuperação eu poderia fazer através do Lambda. Mas a questão de armazenamento de credencial tem um serviço mais recente da AWS, que é o AWS Secrets. Ele tem uma função bastante parecida e vocês também poderiam escolher ele caso ele fizesse parte aqui das opções de resposta, tá bom? A AWS Secrets também a gente utiliza para armazenar credenciais como API Key, um token OAuth, uma licença de software, qualquer credencial sensível ali que eu tenha que proteger, a gente também consegue utilizar ele, ok? Beleza. Legal, então vamos para a questão número 2. Eu vi que ali no outro slide alguém chegou a fazer um riscozinho, uma marcação. Manda bala. A resposta que vocês achar que está correta aqui, marca um X que depois a gente valida, tá bom? É legal que não sou só eu escrevendo na tela. Então vamos dar um... Eu acabei de achar que a borracha agora vai funcionar. Agora vai ficar cheio de X, hein? E cada um de Show. vocês que faz X, aqui na minha tela aparece de cores diferentes. Aí fica bem legal porque dá pra gente fazer um quórum aqui se é unânime a resposta ou não. Então acho que fica legal. Então vamos dar uma olhadinha nessa segunda. Um arquiteto de soluções precisa fazer o design, o dimensionamento de uma solução de storage para relatórios de billing no formato CSV, para receber relatórios de billing no formato CSV. Esses dados eles não são escaneados com frequência e eles são descartados depois de 30 dias. Aí a questão pergunta para a gente qual serviço seria mais custo efetivo para atender esses requerimentos. Essa é uma questão legal. A opção A, importar os logs num RDS MySQL, numa instância. Opção B, utilizar o AWS Data Pipeline para importar esses logs para uma tabela do DynamoDB. Opção C, gravar esses arquivos em um bucket do S3 e utilizar o serviço do Amazon Athena para fazer query nos dados. Opção D, de dado, importar os logs para o Amazon Redshift Cluster.
qual resposta vocês acham que é, fique à vontade para chutar. Esse é o momento da gente aprender, discutir. Legal? Algum X misterioso em azul escolheu a B e outro misterioso escolheu C. Legal. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu revelar e explicar? Na verdade, o meu foi bem no chute mesmo. Eu acho que eu já vi essa Não, questão. melhor não arriscar não, pode explicar pra gente. Sai na chuva é para se molhar, né? Explica aí. Sim. O meu foi bem no chute mesmo. É que eu acho que eu já respondi essa questão e nem que lembrei da resposta. Tá, a sua Foi opção bem, foi a B ou a C? foi a letra B. Tá bom. E quem escolheu C? Ah, foi o Vitor. Beleza. Cara, opção correta, C de casa, tá? E aí a gente faz algumas eliminações. Aqui, basicamente, ele está falando do mais custo efetivo, tá? O que vai pesar mais é a questão de custo. Então, basicamente, arquivos no formato CSV, relatórios que não são muito frequentes e depois de 30 dias o descarte desses dados. Então vamos dar uma olhadinha. Com certeza o Amazon RDS não é a melhor opção, porque eu vou subir uma instância, eu vou pagar essa instância 24/7, mesmo se eu receber poucos dados, então com certeza não é a mais custo efetiva. Essa B, ela parece interessante. Dá uma olhada. Utilizar o AWS Data Pipeline para importar os logs para uma tabela do DynamoDB. DynamoDB é um serviço que realmente a gente tem muito carinho, né? Só que eu não selecionaria essa opção porque o AWS Data Pipeline, ele faz pipeline, ele pega a informação de um serviço e ele joga para outro, tá? Ele tem um pouco dessa característica ali de você criar uma task de mover alguma coisa de tempos em tempos, fazer alguma transformação em ETL. Mas vocês concordam comigo que ele não tem capacidade para receber os dados? Aqui os dados já teriam que estar em algum lugar para ele conseguir processar essa pipeline. Ele até poderia, por exemplo, pegar os dados de um S3, de um Kinesis, fazer um processamento e jogar isso em um formato JSON no DynamoDB, mas por padrão ele só processa a pipeline, a gente não recebeu efetivamente os arquivos em CSV, tá bom? Maravilha. Opção D, importar esses logs para um cluster do Redshift, com certeza não é a melhor opção, né, custo-benefício, porque um cluster de Redshift ele é caro e aqui a gente só tem relatório, eu faço poucas queries ali, então o serviço que melhor nos atende realmente é uma junção do S3 com a Amazon Athena. Então o S3 a gente já conhece, é um serviço de storage da AWS, no qual nós armazenamos ali os nossos arquivos, que eles viram objetos, podem ser pequenos arquivos, como arquivos na ordem de muitos gigas, então ele se integra facilmente com vários dos serviços. O Amazon Athena é um serviço no qual a gente consegue fazer query diretamente nos objetos do S3. A gente consegue fazer uma query, por exemplo, em arquivos de formato CSV, JSON, Parquet e alguns outros formatinhos, inclusive se eles estiverem compactados. Como ele fala de uma baixa frequência acerca desses relatórios, é o serviço perfeito, porque o Athena ele é serverless, então você realmente só paga ali com base no número de queries que você executar e a quantidade de dados escaneados. Então é o cenário perfeito. Ele fala aqui que depois de 30 dias a gente vai fazer o descarte dos dados. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente consegue fazer esse descarte de dados no S3 de uma forma automatizada? Consegue, life cycle, né? Perfeito, é isso aí. A Life Cycle Policy, aquela policy do ciclo de vida dos objetos, ela vai permitir que eu consiga, por exemplo, sair de um standard direto para um delete, né, para um dado expirado. Então, perfeito. Então, essa opção atenderia os dois. Beleza? Show. Show. Agora, o senhor exercita a sua borracha aqui para pagar a B, porque senão quando eu pulo de slide, fica aí sua marcação ainda. Show de bola. Questão número 3. Uma aplicação faz escaneamento
dos dados de uma tabela do DynamoDB que foi criada com default settings, ou seja, com as configurações padrões. Isso é importante da gente lembrar para saber depois selecionar as questões. Dica para o exame: leia as questões de forma devagar, porque se você ler de forma muito rápida, você vai ter que voltar e reler, ou você vai perder algum trechinho, tá bom? Então uma dica que eu costumo dar: leia um pouco mais devagar para você precisar ler a questão somente uma vez. Aí, continuando, a aplicação ocasionalmente está lendo os dados em uma tabela, e esse stale data, ou seja, dados desatualizados, estão aparecendo ali quando eu executo uma query de leitura, ok? Ou seja, dados desatualizados ou dados obsoletos. E aí a questão pergunta para a gente como nós podemos endereçar essa questão, como nós podemos corrigir essa questão. Essa aqui não é uma questão trivial, tá? A gente realmente tem que pensar bem nas respostas. Opção A, eu aumento a minha capacidade de leitura da tabela. Opção B, eu habilito o auto-scaling nessa tabela do DynamoDB. Opção C, eu faço uma atualização na minha aplicação para fazer strongly consistent reads, leitura consistente ou leitura forte consistente, não sei exatamente como fica a tradução para o português disso. E opção D, eu recrio a tabela do DynamoDB com a questão da consistência eventual desabilitada. Quem tem alguma sugestão pode fazer um X do milhão. Beleza? O Thiago acha que é a opção C e o Vitor acha que é a opção A de Amora. E a resposta correta é: update the application to use strongly consistent reads. Então, uma informação chave aqui, Vitor, que a gente tem que lembrar, tá? Quando a gente faz o setup de uma tabela do DynamoDB, o default settings, a configuração padrão, é que a gente já tenha o auto-scaling habilitado. Se eu já tenho o auto-scaling habilitado, não é eu provisionar mais unidade de leitura que vai resolver o meu problema, porque o que acontece? Tanto o DynamoDB quanto o S3, eles têm o que a gente chama de Eventual Consistency. Isso significa o quê? Ali no back-end da AWS leva um tempinho para que os dados sejam replicados em diferentes servidores, em diferentes storages. Pode ser que eu acabei de gravar um dado, eu já consigo ler esse dado, ok? Mas se eu fizer uma substituição desse dado, por exemplo, leva um tempo para ele replicar entre os diferentes recursos da AWS. Se eu fizer uma chamada de leitura logo em seguida, pode ser que eu recupere um dado obsoleto. Então, é essa característica que a gente chama aí do Eventual Consistent. Para resolver isso no DynamoDB, não adianta eu aumentar a minha capacidade de leitura, porque essa capacidade de leitura, por exemplo, se eu aumentar de 5 unidades para 10 unidades, basicamente ele vai me dar mais poder de leitura. Então, se eu estava chamando, por exemplo, 20 transações por segundo, eu aumento, eu posso ir para 40, 100, 150, mas essa questão do tempo de replicação entre os recursos, entre os computadores, entre os storages da AWS não muda, porque por trás a gente tem hardware. A única forma da gente resolver isso é através dessa opção. O DynamoDB, quando você vai fazer a leitura, por padrão ele faz uma leitura do tipo Eventual Consistent, que ela é mais rápida, ok? E aí você pode cair ali em qualquer partição, você recupera esses dados rapidamente. Mas se você quer ter certeza que o dado atualizado, a AWS dá para a gente essa opção do Strongly Consistent Read, que é um tipo de chamada de API que a gente faz, que ela demora um pouco mais para retornar, porque ela faz uma validação ali de forma atômica nos recursos da AWS para ter certeza que aquele dado está atualizado. É
como se ela batesse em 2 ou mais partições, e aí tem uma conta matemática, e aí você tem certeza que o dado que recuperou, que ele está atualizado. Aí eu não teria esse problema dos dados obsoletos que a questão está apresentando aqui para a gente, tá bom? Então, essa questão do Eventual Consistency, vocês tanto podem encontrar em questões do DynamoDB, quanto questões do S3, tá bom? O S3 pode apresentar essa questão do Eventual Consistency quando você substituir um objeto o qual tem o mesmo nome, a mesma key, e aí se eu fizer uma chamada logo ali naquele milissegundo, pode ser que eu recupere a versão anterior do objeto, que não deu tempo dele replicar, ou quando eu faço a deleção de um objeto. Então eu marquei ali para deletar, se eu chamar naquele milissegundo, pode ser que eu caia em alguma partição e eu consiga recuperar ainda esse objeto, porque não deu tempo de replicar esse status de deletado, de excluído. Então, consegui explicar para vocês como é que funciona. E AD, aqui ele fala para recriar uma tabela do DynamoDB com a consistência eventual desabilitada. Isso não existe, tá bom? Essa questão da consistência eventual ou Strong Consistent Read é baseada na chamada de API que eu vou fazer. Então, eu tanto posso fazer uma chamada de API com Eventual Consistent quanto o Strongly Consistent. Entenderam? Fantástico. Entendemos sim. Quer dizer, eu entendi. Show de bola. Só apaga o X do milhão aqui e vamos seguir. Opa. Entendeu, Vitor? Pode colocar via chat aqui que eu leio em voz alta pra gente. Opa, entendeu. Ó, se você tivesse saído para jantar, eu ia ficar aqui no vácuo. Ainda bem que você tá aí ainda. Legal. Então tá bom, vamos à questão número 4, pessoal. Algumas questões no exame elas são mais enxutas e outras elas têm um pouco mais de texto, tá bom? Não se assustem com nenhum dos cenários. Então, alguma mais curtinha vocês vão conseguir matar com mais facilidade e outras realmente vai precisar de um tempinho ali para vocês lerem. Dica adicional. Geralmente, a gente vai ter um impulso da questão que é correta. Se você se preparou bem, esse impulso geralmente está certo, tá? Então vamos supor que eu saio lendo a questão e logo que eu saio lendo eu gostei da A, o impulso é bom. Para você sair da A, você tem que achar alguma coisa muito relevante que te faça mudar de ideia, tá bom? Porque às vezes a gente fica tentando achar pelo em ovo, e uma vez que a gente se prepara bem, esse instinto mecânico, digamos assim, geralmente ele está certo, ok? Ok. Legal. Então vou ler aqui a número 4. Um arquiteto de soluções está fazendo o design de uma nova aplicação web que roda em Amazon EC2. O sistema tem métricas específicas da aplicação, como eventos de segurança que precisam estar disponíveis para o time de SysOps. Como o arquiteto de soluções pode habilitar isso no design? Opção A, instalar o AWS SDK nas instâncias que tem aplicação, fazer o design da aplicação para utilizar o AWS SDK para logar os eventos diretamente num bucket do S3. Opção B, instalar o agente do Amazon Inspector nas instâncias da aplicação, fazer o design da aplicação para armazenar os eventos no log da própria aplicação. Opção C de casa, instalar o Amazon CloudWatch Log, o agente do Amazon CloudWatch Log na aplicação, que roda ali as instâncias, fazer o design da aplicação para armazenar os eventos no próprio log da aplicação. E opção D, instalar o AWS SDK na aplicação que roda as instâncias e fazer o design da aplicação para utilizar o AWS SDK para logar os eventos sensíveis diretamente no AWS CloudTrail. Entenderam? Se quiserem fazer algum chute, eu posso só resumir. Aqui ele está falando para instalar o SDK e basicamente o SDK vai salvar no S3. Aqui ele está falando que a gente utilizaria o agente do Amazon Inspector, considerando
o log na própria aplicação, né, salvo ali no servidor. Aqui a instalação do CloudWatch Agent e também essa questão dos logs ali na aplicação. E aqui o SDK salvaria parte desses logs, os logs sensíveis, diretamente no CloudTrail. Alguma sugestão? Eu vou chutar A. Beleza. A de... Ah, será que é essa? Exatamente. Legal. E o Vitão chutou C de casa. E a resposta correta é C de casa. Agora vocês inverteram, hein? Tá empatado Boa. aí. Legal. O que acontece? Um pattern, ou seja, um padrão muito comum dentro da AWS é nós utilizarmos o log do CloudWatch, o CloudWatch Agent, para mandar informações da nossa aplicação para o CloudWatch Logs, principalmente o que a gente não tem por padrão, principalmente o que a gente quer fazer depois uma query, uma análise ou startar algum evento a partir de um log do que acontece na nossa aplicação, tá bom? Essa questão, dá para a gente fazer algum tipo de customização para salvar os nossos logs diretamente no Amazon S3? Dá, mas isso não costuma ser a melhor prática porque os logs ficarem também ali no file da própria aplicação, no log files, eles são importantes. Então, dependendo do que acontece, eu preciso ter os logs ali local no servidor. E uma outra coisa, dependendo de como você for implementar isso, se você for salvar diretamente no Amazon S3, você pode ter uma latência que você não tinha antes na sua aplicação. Vamos supor que você perde o acesso no S3, ou dependendo do processamento, você tem que esperar escrever isso para voltar, e o custo disso também pode ficar alto, tá? Porque um log de aplicação, geralmente em um mesmo arquivo, você vai enchendo ele. O Amazon S3 ele não permite isso, né? A gente tem que fazer o put de um objeto, aí teria que fazer o put de um segundo. Então, dependendo da quantidade de logs que eu tenho, eu criaria ali milhões de objetos. Isso pode ficar um pouco caro e um pouco difícil de administrar em termos de quantidade de linhas, tá bom? Então, é uma solução que pode ser feita, mas digamos assim, não é o melhor pattern. Essa questão de utilizar o CloudWatch Logs Agent, o que você consegue fazer? Eu tenho, por exemplo, o meu Apache, você diz quais arquivos do Apache você vai fazer um schedule ali, ele utiliza, por exemplo, a cron do próprio Linux, para ficar enviando periodicamente esses logs para o CloudWatch Logs. Então, uma vez que está lá, a minha equipe de SysOps pode analisar esses logs, pode fazer ali uma query, você consegue depois utilizar o próprio S3 e o Athena, que é bastante otimizado, fazendo um link com o que a gente viu ali na outra questão, tá bom? Então, essa questão do CloudWatch Logs, a gente atende com mais propriedade esse cenário. Falando um pouquinho aqui das outras opções, Amazon Inspector. O Amazon Inspector é um serviço de segurança da AWS que ele vai servir para fazer uma inspeção, ok, da sua máquina, do seu Windows, do seu Linux, para ver vulnerabilidades existentes e coisas desse tipo. Então, ele não atenderia o cenário, tá? Porque aqui basicamente você teria que pegar os logs e disponibilizar para o pessoal de SysOps, e não é a função do Amazon Inspector fazer isso. Ele é, digamos assim, um scanner de vulnerabilidade, então foge um pouco a esse cenário. Essa outra opção, utilizar um SDK para salvar os eventos sensíveis direto no CloudTrail. Opção ruim, né? O CloudTrail é aquele serviço da AWS que ele tem os logs de tudo que acontece referente aos serviços da AWS. Então eu subi um EC2, eu alterei um security group, eu mexi em uma tabela do DynamoDB, eu alterei ali, por exemplo, a quantidade de memória de uma função lambda. Então tudo isso são informações e serviços da AWS que ele adiciona na Trail. Eu não consigo, por exemplo, pegar alguma coisa da minha aplicação e jogar lá dentro do CloudTrail, tá bom? Quem tem essa função é o CloudWatch Logs. Entenderam? Maravilha.
Tô fora agora. Legal. Passar para a próxima questão. Na próxima, os 2x vão ficar no mesmo lugar, hein? Tanto do Thiago quanto do Vitor. Só apagar aqui, show de bola. Uma aplicação utiliza o Amazon, uma fila do Amazon SQS como um mecanismo de transporte para entregar dados para um grupo de C2 que fica processando essas informações. O dono da aplicação quer adicionar um mecanismo para fazer o archive dessa informação sem modificar o código da aplicação que roda nas instâncias EC2. Então, basicamente, eu tenho uma fila do Amazon SQS que recebe dados e ele quer fazer um archive. É como se, além dessa fila do SQS, ele quisesse armazenar essas informações. E ele quer fazer isso sem mexer no código da aplicação das EC2, ok? Em outras palavras, a forma que eu consumo a minha fila SQS, ela tem que continuar igual. E aí, a questão do cenário é como a gente pode rearquitetar a nossa aplicação para fazer esse archive de dados sem modificar o processamento das instâncias. Esse archive entenda como, por exemplo, um backup, ok? Das mensagens que eu posso ter ali, um histórico que eu queira consultar ou esse tipo de coisa. Opção A. Trigar uma função lambda utilizando o Amazon CloudWatch Events para recuperar essas mensagens da fila do SQS e arquivar no Amazon S3. Opção B de bola. Utilizar um tópico do SNS para fazer o fan-out, é como se fosse a entrega em mais de um lugar, tá? Desses dados para a fila do SQS e adicionalmente uma função lambda que vai salvar esses dados em um bucket do S3. Opção C de casa. Só muta o microfone aí quem está com cachorrinho, por favor. Não que eu não gosto de cachorrinho. Opção C. Fazer um setup de um Amazon Kinesis Data Stream que vai fazer com que múltiplas instâncias possam receber esses dados e adicionar instâncias separadas de EC2 para configurar, para fazer o archive, para fazer esse armazenamento da informação que ela receber. É como se a gente pegasse, por exemplo, sei lá, 8 EC2, 6 delas vão fazer o processamento e 2 delas vão fazer essa questão do archive de dados. Opção D. Escrever esses dados em um bucket do S3 e utilizar uma fila do SQS como um event notification do S3 para dizer para as instâncias onde elas têm que recuperar esses dados. Então, alguém tem alguma sugestão? Fique à vontade para marcar o X do milhão. Acho que eu vou narrar de novo, então aqui, vamos ver. Beleza. Vitor, tá. E eu saí para jantar? Vitor da quarta. Também. É bom que agora vocês fizeram parceria, hein? Mas fizeram parceria. Essa não é uma pergunta simples, por isso que eu trouxe para cá também. Fizeram a parceria, parceira para essas coisas, rapaz. É para errar junto, sofrer junto. O que acontece, tá? Pensa comigo essa questão. Se uma função lambda recuperar ou qualquer outro serviço recuperar essas mensagens que estão no SQS, eu não conseguiria depois fazer o archive no S3, porque uma vez que eu peguei a mensagem do Amazon SQS, ela não está mais lá, eu processei e eu apago essa mensagem. Então não seria a opção ideal, tá? Essa questão do Kinesis Data Stream poderia funcionar, só que a gente matou a questão que ele diz que eu não posso modificar o código da minha aplicação. Então, se eu já fiz ela para fazer pull na minha fila do SQS, eu não posso mexer nisso para ela começar a trabalhar com data stream do Kinesis, que é uma outra forma de trabalhar. Então, eu não posso atender.
Essa questão da letra D de dados, escrever os dados em um bucket do S3, depois utilizar um SQS com S3, um evento, enfim, só o fato de eu escrever isso em um bucket do S3, eu já afiro ali o que o meu cenário precisa. Então, realmente, a opção correta nesse caso é o SNS tópico, tá? Então, como é que o SNS trabalha? Uma vez que a mensagem entrou nele, lembra que nós podemos criar dois ou mais serviços no qual a gente faz a entrega daquela mensagem. Então, uma vez que isso entrou no meu SNS, eu posso colocar ali um enfileiramento que vai mandar para o SQS e eu posso também criar como um tópico ali uma função lambda que vai salvar isso diretamente no meu S3. Então, uma vez que ele jogou essa informação no SQS, eu não mudo como a minha aplicação está trabalhando. Então, legal. Então, eu atendi um requisito. E a questão do archival da mensagem, eu consigo manter através do S3, porque eu vou ter uma função lambda que ele vai fazer esse mesmo carregamento da mensagem, ele vai fazer um put, né, lá como um objeto do S3. É só dar uma olhadinha aqui no serviço do SNS que isso fica muito claro, tá? Basicamente, a gente tem uma entrada aqui no SNS, uma trigger, nota que eu tenho várias saídas aqui. Então, nesse cenário, uma das saídas seria um lambda, que vai salvar no S3, e a segunda saída ele vai escrever direto na fila do SQS, então eu conseguiria aí atender o cenário. Às vezes tem questão que vai colocar algo muito parecido, só que um SNS, por exemplo, que ele vai salvar em duas filas de SQS. Então imagina, por exemplo, que uma fila de SQS eu vou ter um pool de EC2 que vai fazer o processamento e uma segunda fila com as mesmas mensagens, como se fosse uma cópia das mensagens, que eu posso utilizar, por exemplo, para análise de dados, relatórios de BI, coisas desse tipo. Então, é só lembrar que o SNS tem essa característica. Entenderam? Maravilha. Entendi sim. Beleza. Então, passando aqui para a questão número 6. A large media site has multiple applications in Amazon SS. Um grande site de mídias tem múltiplas aplicações que rodam no Amazon ECS. Um arquiteto de soluções precisa utilizar o Content Metadata, ou seja, um conteúdo ali de metadados que vem das informações para rotear o tráfego para o serviço correto, para um serviço em específico. Então, qual é o método mais eficiente para performar essa tarefa? Essa eu tenho certeza que os dois vão acertar, hein? Aliás, depende em qual tópico vocês estão ali no treinamento da Web4. Se vocês já passaram pela questão que eu não posso falar aqui, senão eu já mato. Mas enfim, se vocês estiverem do meio para frente, acho que vocês já viram o serviço que mata isso fácil. Vamos lá. Isso eu tenho quase certeza. Show de bola. C. Pode marcar o X do milhão aí. Legal. Vamos lá. Unânime os dois. Vamos só ver se acertaram. Já vou dar a cola aqui. Tcharam! Muito bom. Acertaram os dois. Então, resumo da ópera, pessoal. Application Load Balancer, ele tem a capacidade de trabalhar com Host-Based Routing ou Path-Based Routing. Então, o Host-Based Routing, ele olha ali o cabeçalho, o header, por exemplo, da chamada de HTTP, para saber para qual container, aqui a gente está falando de ECS, né, qual container encaminhar esse tráfego. Assim como o Path-Based, dependendo da URL ou do parâmetro string ali da URL, ele também consegue direcionar as minhas chamadas. Perfeito, mataram fácil. Só para a gente matar os outros, Classic Load Balancer não tem essa capacidade, né? O próprio nome já diz, Application Load Balancer, ou seja, ele lê ali até a camada 7 para fazer decisões inteligentes do encaminhamento do tráfego, e o Classic não faz isso. Essa opção de utilizar o Amazon Route 53 para rotear o tráfego, fazer update, isso é horrível, né? Ainda que o Amazon Route 53 consiga responder com diferentes IPs, por exemplo, se a gente
estiver trabalhando com a Amazon SS, muito provavelmente ali o meu servidor vai ter um mesmo IP, então esse encaminhamento ele tem que ser através das portas de cada container que eu estou trabalhando. Então o Route 53 não vai nos ajudar nessa questão porque ele vai dar o mesmo IP para tudo. E o Amazon CloudFront, para gerenciar o tráfego para o serviço correto, ele não conhece esse tipo de coisa, né? Ele faz cache, se ele não tiver em cache, ele vai encaminhar essa chamada para a origem, então ele não tem essa camada de inteligência. Show de bola, vocês acertaram. Então essa nem tem dúvidas, né? Posso seguir? Tranquilo. Pode sim. Show de bola. Número 7, só remove aqui, senão ficou viciada a sua resposta. Uma aplicação que roda no Amazon EC2 roda em múltiplas availability zones, beleza? Eu já sei então que para a parte de EC2 ela é tolerante a falhas, atrás de um Application Load Balancer. Esse Application Load Balancer ele está em uma subnet pública. As EC2 estão em subnet privadas e não podem ser acessíveis diretamente da internet. Então, tudo isso aqui são requisitos que a gente tem que ir decorando, memorizando para responder, tá? As instâncias EC2 precisam fazer uma chamada para um serviço externo na internet. Se uma zona de disponibilidade ficar indisponível, as EC2 que tiverem ali em outras zonas de disponibilidade, né, precisam continuar fazendo a chamada para o serviço externo. Então, como nós podemos atender esses requisitos? Opção A: criar um NAT Gateway e atachar VPC, adicionar uma rota ao gateway para cada private subnet, para cada subnet privada da tabela de roteamento. Opção B: configurar um internet gateway, adicionar a rota do gateway para cada subnet privada na tabela de roteamento. Opção C de casa: criar um NAT instance em cada em cada subnet privada, em cada Z, atualizar a tabela de roteamento de cada private subnet para direcionar o tráfego direto para o tráfego de internet direto para essa NAT instance. Opção D de Diogo: criar um NAT gateway em cada zona de disponibilidade, fazer um update nas tabelas de roteamento de cada private subnet para direcionar o tráfego de internet diretamente para esse NAT Gateway. Então, quem arrisca alguma opção? E aí, por que essa opção em C? Thiago marcou D. Eu marquei a D, eu tava meio que em dúvida entre a A e a B. Pode mandar bala aí. Mas como a D fala que é um NAT Gateway em cada Z, eu acho que seria mais prudente do que dentro de uma VPC, imagino. Né? Legal. E você acertou. O que acontece? Geralmente o NAT Gateway é recomendado ao invés de NAT Instance, tá? E o NAT Gateway ele é um serviço que ele opera ali dentro de uma zona de disponibilidade. Então, se você for ler o FAQ, por exemplo, de VPC, entrar nessa parte de NAT Gateway, você vai ver que a AWS recomenda para alta disponibilidade que você tenha um NAT Gateway por Availability Zone. E aí você vai lá na tabela de roteamento, você fala, ó, todas as minhas EC2 da zona de disponibilidade A saem por esse NAT Gateway que eu lancei na zona de disponibilidade A. E assim com uma B, com uma C, tá? Então realmente tem essa característica. Aqui o NAT Gateway ele fala de forma genérica para você atachar cada VPC, mas realmente o NAT Gateway ele reside ali dentro de uma zona de disponibilidade. Pensem em uma Z como um data center, tá? E aí a saída do data center
para a internet vai ser através desse serviço do NAT Gateway. Se você tiver a perda de uma Z por completa, vocês concordam comigo que a gente vai perder a saída de internet dessa Z? Então é por isso que a gente tem que pensar nesse conceito de realmente um NAT Gateway por Availability Zone, se a gente quiser atingir alta disponibilidade digamos assim, em todo o escopo, remover os nossos pontos únicos, né, de falha. Então, beleza? Essa aqui até que é relativamente tranquila. E aí a sua linha de raciocínio está correta acerca das eliminações, beleza? Essa aqui, o NAT Instance também não funcionaria na Private Subnet, tá? Então, tanto NAT Instance e NAT Gateway, eles têm que estar na subnet pública para a gente conseguir acessar a internet. E aí eu tenho que ter um Internet Gateway também associado a essa minha VPC. Senão não vai funcionar. O Internet Gateway também na zona de disponibilidade ali para ele conseguir sair e rotear o tráfego. Beleza? Perfeitamente. Beleza. Legal. Questão número 8. Os usuários fazem submissões e request de um serviço several minutes to process. Eles fazem uma requisição e demoram vários minutos para processar. Um arquiteto de soluções precisa garantir que as requisições são processadas pelo menos uma vez, at least once, e que o serviço esteja ali preparado para aumentar com relação à carga de dados e o número de requisições. E aí, como nós podemos atender esse requerimento? Opção A, colocar essas requisições em uma fila do Amazon SQS e configurar as instâncias de EC2 para fazer pull nessa fila. Opção B, publicar como mensagens do Amazon SNS, um tópico, né, especificamente, e utilizar uma Amazon EC2 como um subscriber para receber e processar esses submits que os usuários estão mandando. Opção C, salvar essas requisições em uma tabela do DynamoDB e utilizar o DynamoDB String, que vai trigar uma Amazon EC2 Spot. Opção D, utilizar o Amazon S3 para armazenar essas requisições e configurar o Event Notification para que as instâncias EC2 possam processar esses novos objetos. A chave aqui, pessoal, a gente precisa de um serviço que escale automaticamente, ok? E esse número de requisições vai ficar crescendo continuamente. E o processamento, no mínimo uma vez. Então, com essas palavras-chave, a gente consegue chegar aqui em um serviço que melhor se encaixa no cenário. Beleza? Onde você escolheu A, o outro escolheu C de casa. A opção correta realmente é a opção A, tá? Primeiro eu vou falar por que não pode ser a opção C. Imagina, por exemplo, que você vai salvar essas requisições no Amazon DynamoDB, até aí tudo bem, ok? Depois você vai, através de um DynamoDB String, trigar um Amazon EC2 Spot Instance. Na verdade, você teria que utilizar um string para chamar um lambda para subir uma Amazon EC2 Spot Instance. Mas o setup disso é lento. Então, até eu subir uma instância EC2, até ela carregar para processar essa informação, não é um container, né, que eu subo rapidinho. E o problema dessa questão, utilizar o EC2 em Spot Instance é para quando a minha aplicação ela permite interrupção, ela permite espera. Imagina, por exemplo, que você utiliza um cenário, uma questão desse tipo, mas a AWS não tem capacidade em spare para te prover uma instância EC2 Spot. E aí? E aí sua aplicação parou. E aí não atendeu o cenário, tá? Então, por isso que não seria a melhor opção. Melhor opção realmente é utilizar o Amazon SQS. Lembrem-se que esse é um serviço de filas que eu posso receber
no tipo de fila padrão, ok? Um número ilimitado de mensagem e ele escala automaticamente. Então, se eu crescer em número de quantidade de requisições, de submissões, de requests, esse serviço escala automaticamente para mim. Ele é na modalidade serverless, ou seja, eu não subi nenhuma EC2 para ficar processando. Essa questão também, ó, Amazon EC2 Instance Process the New Object, não é o ideal, porque imagina que de uma hora para outra eu começo a crescer muito essa questão, subir novas instâncias EC2 para consumir direto no S3, eu não teria uma métrica ali para ficar monitorando. Se eu utilizar o Amazon SQS, inclusive eu tenho métricas ali no próprio CloudWatch que eu posso fazer integração com auto-scaling, algo mais ou menos assim. Se eu tiver até 100 mensagens na minha fila do SQS, trabalha com 4 instâncias EC2. Se eu passar de 100, entre 100 e 500, lance mais 2 instâncias EC2. Então esse número de mensagem na fila pode ser uma métrica do auto-scaling para eu aumentar ou para eu diminuir o número de instâncias EC2, tá bom? Por isso que essa questão é melhor atendida o Amazon SQS e EC2 do que utilizar o S3, principalmente por causa dessa métrica do auto-scaling, por assim dizer. Entenderam? Show de bola. Legal. Essa questão do Amazon SNS mandar direto para uma EC2 também não é um pattern que a gente costuma usar, tá? Porque imagina que eu estou trabalhando com 4 instâncias, como é que o SNS vai saber para qual instância ele vai jogar essa mensagem? Se depois eu fosse escalar de 4 para 8, então eu teria que ter muita gambiarra para um negócio desse funcionar. Lembrem-se que na AWS, quando a gente pensa em padrões, em cenários, a gente vê o que é mais simples, o que é mais clean, digamos assim, o que é mais elegante para atender o cenário, tá bom? Serviços gerenciados são elegantes, faça você mesma, gambiarra, gato, geralmente não é a resposta correta, tá bom? Beleza. Show de bola, vamos para nossa penúltima questão. Alguém ia comentar alguma coisa, alguma dúvida ou posso seguir? Não, pode ir. A gente pode ir tranquilo. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui. O chat está no meu celular para não consumir a tela. Beleza, o Vitor disse pode seguir. Legal. Então vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Uma companhia quer compartilhar o seu conteúdo em um bucket do S3 com outra companhia, com outra empresa. Os requerimentos de segurança são mandatórios que somente a conta da AWS da outra empresa pode acessar o conteúdo do bucket do S3. Então, qual feature do S3 vai permitir que a gente proveja esse acesso de uma forma segura? Essa aqui tá de graça, hein, pessoal? Eu coloco essas mais fáceis para o pessoal não desanimar, porque às vezes a pessoa erra ali 2, 3 perguntas que eu coloco, né? Geralmente perguntas difíceis, aí eu dou umas assim para o pessoal dar uma animada, não desistir, dar um up na moral, digamos assim. Ajuda, hein? Opção A, Bucket Policy. Opção B, Object Tagging. Opção C, Course Configuration. E opção D, Lifecycle Policy. E o X do milhão é? Beleza. A, Bucket Policy. Realmente Bucket Policy, né? Então, para eu prover acesso seguro para outra empresa com outra conta da AWS, basicamente eu escrevo ali a minha policy, dando permissão para o Account ID performar ali, né, no que eu tenho dentro do bucket, dos objetos. Só falando um pouquinho das outras opções. É muito comum que a AWS coloque nomes conhecidos para a gente. Então, às vezes você não sabe a resposta e você vai ler algum nome. Nossa, esse nome aqui me é familiar. Realmente eu vou escolher essa opção. Então, fica atento. Geralmente ela pega nomes
ou features, né, do mesmo serviço para confundir um pouquinho a gente. Object Tagging, basicamente os objetos do meu S3, eu consigo criar uma tag. Essa tag pode ser, por exemplo, objetos relacionados ao projeto A, projeto B, departamento A, departamento B, enfim. É uma forma de organização, né? São metadados que eu adiciono aos meus objetos que podem nos ajudar em relatórios, em análise, questão de billing, faturamento, se eu for dividir ali por diferentes departamentos. Questão do CORS, o CORS, Cross Orange Resource Sharing. Quando eu tenho ali, por exemplo, 2 buckets do S3 que eu quero fazer um cruzamento de informações entre eles. Então imagina, por exemplo, que eu subo o meu site estático no S3 e aí eu carreguei no meu browser ali um determinado HTML. Só que eu tenho fontes, CSS em outro bucket do S3. Eu preciso habilitar essa opção do CORS para permitir esse cruzamento. É como se o meu primeiro bucket ele entregasse o conteúdo em nome de um outro. Então, por questões de segurança, realmente você tem que setar isso quando você tem domínios diferentes no qual você quer fazer a entrega dos arquivos pelo primeiro nome, primeiro domínio, digamos assim. Isso tanto vale para o S3 quanto para o API Gateway, por exemplo, é a mesma lógica. Esse CORS não é algo específico da AWS, tá? Qualquer um que vai trabalhar com websites, o Apache, o IS, tem que pensar e se preocupar com essas questões do CORS. Opção D, Lifecycle Policy, a gente já discutiu, né? Aquelas políticas que permitem que eu transacione o tipo de classe do S3. Então, isso é muito comum no exame de Solutions Architect, tá? Geralmente cai pelo menos umas 2 questões que você precisa escolher ali opções de lifecycle. Um padrão bastante comum, nascer como standard, ir para o standard em frequent access, depois eu movo para o Glacier, depois eu excluo esses arquivos. Então esse é um pattern bastante comum da gente estar migrando, porque a gente quer otimizar custos dos nossos objetos ali armazenados no S3. Beleza? Café com leite essa. Essa foi tranquilo. Legal. Ó, para encerrar, a 10, vocês marcam o X no lugar correto para o vídeo ficar bonito, hein? Para quem assistir depois, achar que a gente é estudioso, porque uma hora dessa a gente aqui tem que mostrar que valeu a pena, ok? Vamos tentar. Ó, vou passar cola no chat aqui, assim não tem como errar. É brincadeira. Então vamos lá. Um arquiteto de soluções tem uma camada web disposta em 3 camadas. Geralmente quando a gente fala 3-tier, a gente está falando de camada web, camada de aplicação e banco de dados, tá? Que serve clientes ao redor do mundo, né? Ao mundo inteiro. Uma análise revela que essas imagens estão demorando mais para carregar do que o esperado. Que ação você pode prover para permitir que essa imagem seja carregada mais rapidamente? Pessoal, a chave aqui é entrega para clientes do mundo inteiro, tá? Não esquece dessa questão. Opção A: armazenar as imagens em um Amazon EBS Optimized Storage. Você sair, por exemplo, de um General Purpose para um EBS Optimized. Opção B de bola: armazenar em um Amazon S3 Bucket. Opção C: utilizar uma distribuição do CloudFront para as imagens. E opção D: utilizar um grupo de autoscaling para adicionar mais instâncias para essa questão da entrega das imagens. Czão, com certeza. Legal. Os dois colocaram C e a resposta correta é C. Agora sim, agora vocês deixaram o vídeo bonito. Muito bom. Essa aqui é relativamente tranquila, né, pessoal? Se a gente utilizasse o Amazon S3 Bucket, qual que é o problema? Eu vou escolher, por exemplo, um bucket da Virgínia. Legal, quem está lá nos Estados Unidos, na região norte lá, vai conseguir acessar esses dados rapidamente. Mas e quem está no Japão?
quem está na América do Sul, eu teria que criar um bucket em cada região para conseguir baixar a latência, então não é interessante em termos de custo. Realmente, se eu quiser fazer a distribuição de conteúdo web, seja imagens, vídeo, mais rapidamente, a melhor estratégia é uma distribuição do CloudFront. Por quê? O CloudFront eu vou ter uma única origem e aí uma vez que eu fiz a requisição desse objeto, eu vou no Edge Location mais próximo. Se o CloudFront já tiver em cache, ele já me entrega ali direto naquele Edge Location. Eu não precisaria, por exemplo, cruzar um link transoceânico, passar por vários hoops, vários saltos para chegar lá na minha origem. Se ele não tiver em cache, realmente ele pela rede interna da AWS ele vai fazer essa chamada para a origem, mas a próxima chamada nesse mesmo Edge Location ele já vai ter isso em cache. Então em poucos minutos eu já teria esse conteúdo cacheado ao redor do mundo e com certeza a latência, a distribuição disso para os meus usuários seriam muito menor, e hoje em dia os usuários estão cada vez mais exigentes, né, acerca de performance, de processamento, de uma interface bem rápida. Então isso aí é um requisito de qualquer tipo de empresa, seja ali desde uma startup até para um grande banco que já vem de uma indústria bastante segmentada, com vários clientes. Realmente esse tempo de resposta é primordial para a nossa aplicação. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Joia, perfeito. Pra mim tá tranquilo. Belezinha, tranquilo também. Legal. Então, pessoal, uma vez mais, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela parceria em me ajudar, né, a responder, a construir esse conhecimento. Realmente é isso mesmo. Às vezes a gente não chegou naquele tópico, não domina, mas a ideia é passar um pouco dessa linha de pensamento, de traquejo de vocês. Por que essa em detrimento dessa? Então, se eu conseguir fazer algum acréscimo aí, fico feliz de ter atendido, tá bom? Beleza, valeu, man. Então tá bom. Valeu, Diogão. Obrigado. Legal. Um abraço. Beleza. Pessoal, qualquer coisa vocês me acham com facilidade. Tenham uma ótima noite, tudo de bom. Valeu, Diogo. Boa noite. Boa noite. Valeu, abração, tchau, tchau.